Então, pessoal, a eletricidade, ela é um tema assim extremamente abordado pelo Enem. O Enem adora falar sobre eletricidade, tá? Circuitos, potência elétrica, consumo de energia, aquela questão de associação em série, em paralelo, lâmpadas que brilham mais, lâmpadas que brilham menos, tá? Qual apaga quando você desliga uma chave, qual liga. E o que acontece? Na realidade, tudo isso que a gente vai falar, né, que o Enem cobra de vez em quando, está associado ao conceito da corrente elétrica, que é um conceito bem simples, bem tranquilo, mas nem sempre a gente tem ele muito fixo na cabeça. E é isso que a gente tem que resolver, tá bom? Por quê? Uma vez que me perguntam para você detalhezinhos sobre esse conceito, se você não tiver isso bem firme, mas souber fazer muitas fórmulas, não vai te adiantar, tu não vai se salvar, beleza? O que é importante se lembrar? A corrente elétrica, ela é uma entidade que ela surge quando a gente tem uma voltagem, uma diferença de potencial, e aí esse fluxo de elétrons ele gira pelo circuito, né? E aí quando essa corrente passa, a gente considera que ela vai transportar energia, né, através do campo elétrico que se propagou pelo fio, e aí vai acender, né, a lâmpada ou ligar o instrumento que eu quero. Eu fiz uma representação simples para a gente ver de um circuito com uma lâmpada apenas. Eu tenho aqui a fonte do meu circuito, né, a bateria pode ser a tomada, a pilha que você usa, os fios e a lâmpada lá em cima. E aí o que acontece? O que a gente chama de sentido convencional da corrente, que é a linhazinha vermelha, é o que a gente sempre considera que o elétron faz, né? Que o fluxo de elétrons sai da maior barrinha do polo positivo e dá uma volta no circuito até chegar no polo negativo. Qual é o problema com isso? O elétron ele é negativo, ele não tem carga positiva. Você não acha estranho o elétron sair do positivo e andar em direção ao negativo? Né? Espontaneamente ele não faria isso. Então agora, pessoal, por que tem essa questão para a gente resolver? Na realidade, a gente separa aqui dois tipos de corrente, a real e a convencional. Essa que o desenho, a setinha está vermelha, é a corrente convencional, tá? Por que tem essa corrente convencional? Porque quando a gente descobriu, a gente identificou o elétron como um constituinte da matéria, lá com Thomson no finalzinho, né, virada do século XIX para o século XX, os aparelhos elétricos já funcionavam, a corrente elétrica já funcionava, mas ninguém sabia exatamente como o elétron era. E aí a gente usava, assim, né, essa ideia da corrente elétrica, mas como se fossem cargas positivas. E a gente só veio saber posteriormente que na realidade eram cargas negativas. Então a gente tem esse sentido vermelhinho, é o sentido convencional, é o sentido que a gente sempre usou e a gente continua usando. Agora, qual é o sentido real da corrente elétrica? É do menos para o mais, seria essa minha setinha verde. Então a gente sempre tem o sentido real e convencional, que são opostos, beleza? Vamos ver como é que a gente pode ser cobrado pelo Enem um problema como esse, ó. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de uma carga elétrica, ou também é o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios. Reação química, atrito, luz. Sabe-se que, microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, ao estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento ordenado que se apresenta superposto ao primeiro. A esse movimento ordenado dos portadores de cargas é que denominamos corrente elétrica. Nos metais existe grande quantidade de elétrons livres em movimentos desordenados. Quando se cria, de alguma maneira, um campo elétrico no interior do corpo metálico, esses movimentos passam a ser ordenados no sentido oposto ao do vetor campo elétrico constituído a corrente elétrica. O fato da corrente elétrica nos metais ter sentido oposto ao verdadeiro sentido do movimento dos portadores de cargas pode ser compreendido se levarmos em conta. Então, o que a gente vai pensar, né? A gente já falou isso, a questão do sentido real e do sentido convencional. Isso é uma questão apenas referencial, né? Se você pensar que tem um fluxo de cargas elétricas negativas saindo do menos indo para o mais, vai dar para a gente uma visão equivalente a um fluxo de cargas positivas saindo do mais indo para o menos. Isso é uma questão que sempre a gente pode conciliar. Por quê? Se eu tiro o negativo de um lado e jogo do outro, esse lado vai ficar cada vez mais positivo, porque eu estou tirando os negativos, e o lado aqui vai ficar cada vez mais negativo, porque está chegando cada vez carga negativa para ele. Agora, se eu tiro o positivo desse lado, esse lado que era positivo fica cada vez mais negativo, porque eu estou devolvendo os positivos para o outro lado. E esse cara vai ficar cada vez mais positivo por estar recebendo. Então, o portador de carga elétrica, seja ele positivo ou negativo, ele só vai convencionar o sentido de um lado ou do outro. Como a gente falou, o sentido real e o sentido convencional da corrente. Essa é a ideia.
Tá? E por que isso acontece, pessoal? Resposta certa é porque isso tem a ver com o sentido relativo, né, ao movimento que eu estou querendo pegar. Então, o gabarito é a letra E. O fato de conceito de movimento é relativo.